Olá, meus alunos queridos, minhas alunas queridas. Vamos para mais uma aula de história. Espero que vocês estejam bem. Na última aula, pessoal, nós falamos sobre as migrações. Lembram? Vocês olharam a página 36 e 37 do livro de história. Nós falamos sobre a pintura do Antônio Rocco. Falamos dos tipos de migrações, né? Uma migração espontânea ou se trata de uma migração forçada. Falamos dos muitos tipos de migrações espontâneas ou das razões que podem levar pessoas a migrarem espontaneamente e falamos das razões que podem levar pessoas a migrarem de maneira forçada. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o tema, tentando entender, né, como isso começou, né, por quais razões os seres humanos começaram a migrar. Então, na página 38, eu gostaria que vocês pegassem o livro de história, todo mundo, para que a gente pudesse discutir enquanto vocês fazem a leitura. Eu estava estudando esse tema para falar disso com vocês e fiquei pensando na aula boa que isso ia dar ao vivo. Mas a gente vai trabalhar com as possibilidades que a gente tem e que bom que temos a tecnologia para que possamos continuar aprendendo e trocando ideias, né? Eu aprendendo com vocês, vocês comigo. Então, nós temos aqui na página 38 os primeiros deslocamentos humanos. Então, vem uma pergunta. Você sabia que os primeiros seres humanos não tinham moradia fixa? E por que você acha que isso acontecia? Nós falamos disso na aula anterior. Falamos, inclusive, sobre o nome que se dá, né? Quando os seres humanos não têm uma moradia fixa, que o ser humano ele começou sendo nômade, né? Então, um povo nômade é um povo que se muda com certa frequência, né? Nós ainda temos povos nômades, tá, pessoal? Os ciganos, por exemplo, ainda se mudam com certa frequência. Se desloca permanentemente, não tem moradia fixa, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui e vou parando para a gente comentar. Então, em um passado muito distante, os seres humanos viviam da coleta de frutas e de raízes da natureza e da caça de animais. A gente falou disso, né? Por isso era necessário se deslocar com frequência para encontrar comida para a sua sobrevivência. Isso significa que os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Então, a gente vai ver aqui as possíveis rotas percorridas pelo ser humano desde a África até a América. Então, os pesquisadores, de acordo com as informações que eles foram encontrando de fósseis humanos, de pinturas rupestres, que são pinturas deixadas na pedra, eles chegaram à conclusão que o primeiro ser humano viveu na África. Então, nós começamos na mãe África, por isso que se diz, né, que a mãe África, a mãe de todos os povos, porque foi ali que o ser humano provavelmente se desenvolveu e começou enquanto Homo sapiens, já falamos disso, né? Então, provavelmente o primeiro humano saiu ali da África e a gente vai ver o possível percurso. Por que eles chegaram a essa conclusão desse percurso? Porque a princípio esse trajeto foi feito a pé, a cavalo, em animais, então ainda sem o uso de barco. Então, provavelmente o ser humano saiu da África, foi para a Europa, porque geograficamente a Europa está logo ali acima, né? Depois começou a migrar para a Ásia, Sibéria. Aí tem uma outra possibilidade desse pessoal que estava aqui na Europa ter vindo para a parte de baixo aqui, né, na Oceania, Filipinas e tal, Nova Guiné, de barco, provavelmente já pequenas embarcações feitas de materiais simples. Foram lá os que foram por cima foram para o Alasca, América do Norte, América do Sul. A gente sabe que da Europa aqui para o Brasil, para a América do Sul,
vieram de barco, né? São os registros históricos que a gente tem, mas a gente nunca vai saber se as pessoas que chegaram aqui em 1500, se foram de fato os primeiros que chegaram aqui, muito provavelmente não, né? Teve muita andança por essa nossa ervilha chamada Terra, por esse planeta, né? Brincando agora, ervilha, que não é um planeta tão grande. Então o ser humano vem andando aqui, porque nós já estamos aqui há alguns milhões de anos. Enquanto humanos modernos, menos tempo, né? Alguns 100 mil anos, né? 150 mil anos. Mas enquanto o Homo sapiens andando nesse planeta já há muito mais tempo, né? Então eu quero que vocês olhem para esse mapa aqui, imaginem todas essas rotas, observem os continentes, já falamos disso em ciências quando estávamos estudando os animais de cada região. E observem também os oceanos que nós temos aqui. O Oceano Glacial Ártico, lá na parte de cima. Lá embaixo, o Oceano Glacial Antártico. Aí nós temos o Oceano Índico, que banha ali, né, a Oceania, a África, parte da Ásia. O Oceano Pacífico, que banha parte ali da América do Norte, da Ásia também. E o nosso oceano, que é o Oceano Atlântico, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, tá? Então, crianças, continuando, o livro traz aqui a informação, página 38, para quem ainda está perdido, que ao longo do tempo, os seres humanos passaram a cultivar plantas e a criar animais. A gente falou disso, né? E aí a gente vai poder entender os muitos impactos que o desenvolvimento da agricultura trouxe no modo como o ser humano vive, né? Então, os deslocamentos em busca de comida deixaram de ser necessários, que era a principal razão para sair de um lugar, era para encontrar mais caça, mais grãos, mais frutas, enfim. Se o ser humano passou a ter tudo ali, ele não precisava mais ficar se mudando. Essa foi uma importante mudança na vida dos humanos que passaram a se fixar perto de rios. Vejam que informação importante. Então, vamos imaginar, crianças, que obviamente não tinha água encanada. Então, para quem assiste, eu gosto de falar disso nas aulas, tem crianças que gostam desse programa e conhecem, aquele Largados e Pelados, né? A primeira coisa que as pessoas fazem quando são soltas lá no lugar onde elas vão tentar sobreviver é procurar água potável. Então, todas as sociedades se desenvolveram perto de algum rio. Então, eles procuravam algum rio por causa da água doce, que é a água que dá para beber, né? E terras férteis, né? Eles faziam alguns testes. Essa terra nessa terra vai dar para eu plantar, ou aqui é bom para os animais que eu quero desenvolver aqui, tá? Foi assim que se formaram as primeiras comunidades, porque pensem que um grupo de pessoas ficava ali, né? Acabavam se casando, tendo crianças, e essas famílias iam aumentando, iam voltando a se encontrar e tendo mais crianças, assim provavelmente surgiram as primeiras cidades, as primeiras comunidades. Aí aqui na página 39 a gente vai ter uma pintura rupestre de mais de 8.000 anos, está localizada na Líbia, né, que retrata alguns homens caçando animais no continente africano. Que mais? A criação de animais possibilitou o surgimento do pastoreio. Essa atividade consiste em vigiar e conduzir os animais no pasto. Eu falei disso com vocês na aula de ciências, né? Que para isso os lobos foram domesticados para ajudar no pastoreio. Então, no início para ajudar a caçar e depois para ajudar a pastorear. Ela é muito antiga e ainda é praticada. Ovelhas, cabras, alpacas e lhamas são exemplos de animais que são pastoreados. Então, a gente vai ter aqui uma foto de Cusco. Talvez algumas crianças já tenham ido para lá, eu não conheço Cusco, né? No Peru, na região andina ali, na América do Sul, aqui, nossos vizinhos.
Então, nós temos uma foto de pastoras de alpacas. São muito fofos esses animais, né? Elas puseram até algumas roupinhas ali, tá bem bonita essa foto. No Brasil, vamos falar do Brasil agora. No Brasil não existe, né, o pastoreio dessas alpacas, mas a gente pastoreia outros animais, como cabras e bodes, né? Que é uma tradição muito antiga. E aí, o último parágrafo aqui vai trazer que esses animais são resistentes ao clima árido do sertão nordestino e por isso acabam suprindo necessidades básicas nessa região, como alimento, transporte e comércio. Então, para cultivar um animal, para pastorear, criar a cultura de ter um animal numa região, os seres humanos precisaram entender um pouco dos animais. Então, qual animal gosta mais de um clima seco? Qual animal vai se dar melhor nessa região? Ou se for uma região úmida, né? Uma região com muita água, enfim. É porque provavelmente já os humanos que vieram antes daqueles fizeram uma tentativa e provavelmente fracassou. O animal não se deu com aquele clima, enfim. Então, e essa atividade, né, de pastoreio, ela quase não se modificou ao longo do tempo nessa região lá do sertão, tá? Bom, era disso que eu queria falar com vocês. E agora, na página 40, eu quero continuar aqui a discussão, então virem lá a página. A gente vai ter algumas perguntinhas aqui, né? Então, eu quero que vocês respondam. De onde partiu o ser humano? A gente tem um mapa ali na página anterior falando. E aí, respondam A, B e C, né? A número 2, se a agricultura foi muito importante na história humana. E aí, explicar, sempre prestem atenção se é só uma pergunta ou se tem mais uma pergunta, se tem um explique ali. Então, expliquem isso. E aí, depois, na número 3, a gente vai ter aqui uma xilogravura do sertão sem água. A xilogravura é uma técnica artística e a gente vai ter uma poesia de cordel ali, né? Talvez vocês já tenham trabalhado em artes sobre a xilogravura, sobre as pinturas rupestres e talvez já tenham visto também em português, né, os cordéis, que é muito bonito. Então, leiam ali o cordel e respondam também a perguntinha que tem ali depois desse cordel do Assis Coimbra, tá bom? E essa xilogravura é do Borges, tá? Crianças, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Procurem outras pinturas rupestres se tiverem curiosidade, outras xilogravuras, procurem saber mais sobre os cordéis, porque é muito legal. E se alguém tiver algum livro sobre cordel, pode me mandar, pode comentar quando a gente tiver de novo uma aula ao vivo, tá bom? É isso, então, respondam as perguntas aí da página 40. Qualquer questão que surgir, vocês sabem que vocês podem me procurar, tá bom? Um beijo bem grande, tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau!